E aí, pessoal? Os dinossauros existiram ou não? Se existiram, quando eles surgiram? Quando e como foram extintos? É possível que eles existam ainda? O que a Bíblia fala sobre eles? A Arca de Noé tem alguma relação com os dinossauros? Vamos responder a essas perguntas e talvez a outras no nosso vídeo de hoje. Olá, Pastor Clóvis aqui, bem-vindo ao nosso canal A Pregação em Perspectiva. E se você ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Se você gostar desse conteúdo, dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Pode também comentar a respeito do conteúdo do vídeo e nós vamos responder com todo carinho para cada um dos comentários. Pois bem, gente, hoje nós vamos falar sobre os dinossauros. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de responder é se esses bichos, eles realmente existiram. Eu acredito que essa pergunta já tem uma resposta meio que óbvia. Devido à grande quantidade de fósseis localizados pelo planeta em escavações de arqueologia e paleontologia, é difícil a gente negar a existência dessas criaturas. A grande questão é quando eles existiram e quando ou se eles realmente foram extintos. Segundo os estudos da arqueologia, da paleontologia e da geologia, esses animais eles existiram desde 245 milhões de anos atrás. Eles existiram numa era conhecida como Era Mesozoica. É uma era que foi dividida em 3 períodos pela paleontologia. O período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Esses períodos eles vão de 245 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás, quando os estudiosos acreditam que os dinossauros foram extintos por conta da queda de um asteroide no planeta Terra. Todas essas criaturas foram extintas então. Mas eu quero dizer que há controvérsia. A gente vai falar sobre essa controvérsia daqui a pouco. O termo dinossauro é um termo genérico que passou a ser usado por Richard Owen, biólogo, anatomista e paleontologista britânico, que resolveu nomear esses achados desses fósseis de criaturas que ele denominou dinossauros, que significa lagarto terrível. É um termo que vem do latim, que tem esse significado de lagarto terrível. Então, esse nome dinossauro passou a ser usado de forma genérica para todos os animais que pertencessem a esse grupo de espécies cujos restos mortais estavam sendo achados fossilizados. Pela sua composição, pelos estudos que fizeram, chegaram à conclusão de que todos eles eram répteis ovíparos. Eram répteis e que punham ovos, se reproduziam através de ovos. Os outros nomes que a gente tem visto na literatura da paleontologia e da arqueologia, esses outros nomes que são dados às espécies de dinossauros são nomes que são dados por quem localiza os fósseis. Mas o termo genérico para todos eles é dinossauro, lagarto terrível. Eu gostaria de falar sobre a controvérsia que há. Embora os estudiosos afirmem a extinção dessa espécie, né, desse grupo de répteis, há 65 milhões de anos, nós temos também estudos que comprovam que o habitat mais propício à manutenção da vida dessas espécies são as florestas tropicais. E é bem verdade que existem no planeta cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais. A grande questão é, desses 13 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical no planeta, apenas 2% já foi explorado. Foi alvo de pesquisa da paleontologia e da arqueologia. Então, existem nada menos que 98% de floresta tropical do planeta sem exploração, sem pesquisa da paleontologia, da arqueologia e até da geologia.
Eu não estou dizendo que existem dinossauros nesses lugares. O que eu quero dizer é que não há uma probabilidade zerada sobre a existência deles ainda de alguma espécie viva. E outro detalhe, existem em cavernas espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, aqui na Serra da Cantareira, cavernas com o que os estudos paleontológicos e arqueológicos chamaram de pinturas rupestres. Nessas pinturas existem muitas gravuras, muitos desenhos feitos por homens, nos quais eles desenham criaturas muito semelhantes aos dinossauros. Portanto, esses homens tinham a memória da forma dessas criaturas, desses animais. E o homem, até mesmo segundo a paleontologia, o homem ele só veio a existir no planeta cerca de 200 mil anos atrás. Se esses animais foram extintos 65 milhões de anos atrás, eles não teriam tido uma convivência compartilhada no planeta com o ser humano. Mas a pergunta é: de onde esses humanos da pré-história que viveram em cavernas tiraram a imagem de um dinossauro para desenhar? Há controvérsia sobre a extinção dos dinossauros 65 milhões de anos atrás, por essas duas razões. Por conta de quase 13 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical para ser pesquisado, e também nós termos a própria paleontologia e a arqueologia descobrindo pinturas rupestres que comprovam a existência compartilhada de homens e animais daquele tamanho. Então, é possível, sem querer afirmar qualquer coisa, é possível por conta dessas informações que esses animais ainda não estejam extintos comprovadamente. Os fósseis comprovam que eles existiram, mas não há evidência nenhuma de que eles foram absolutamente extintos. A próxima pergunta diz respeito ao que a Bíblia fala sobre esses animais, de textos da Bíblia que mencionam certas criaturas. Eu quero destacar duas delas. O Behemoth, que é com uma certa frequência traduzida como hipopótamo, mas existem algumas discrepâncias nas características do Behemoth do relato bíblico com o hipopótamo conhecido por nós. E existe também a referência bíblica do Leviatã, que seria uma espécie de serpente marinha descomunal extremamente poderosa, assim como o Behemoth é descrito como um animal mamífero, herbívoro, mas também super poderoso, muito poderoso. Os dois, tanto o Behemoth quanto o Leviatã, são apresentados no livro de Jó. O Behemoth no capítulo 40 e o Leviatã no capítulo 41 do livro de Jó. As características que são descritas do Behemoth mostram que ele é uma criatura extremamente poderosa, é um animal muito grande. O capítulo 40, do versículo 15 ao 24. Perceba o quão descomunal é esse animal. Contempla agora o Behemoth que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro e os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos meus feitos. Essa é a descrição de um animal enorme, extremamente forte. E um detalhe importante está no versículo 17. Ele diz que o Behemoth endurece a sua cauda como o cedro. E é fato que o cedro é uma árvore que mede de 5 a 15 metros de altura. Mas ela, com 5 metros de altura, ela ainda não está rígida o suficiente. Então, imaginem um animal com uma cauda que tenha 5 metros a 15 metros de altura. Esse animal não é um animal pequeno, é um animal muito poderoso e só a cauda dele pode medir de 5 a 15 metros de altura. Embora algumas traduções afirmem que o Behemoth seja o hipopótamo,
É difícil de combinar uma cauda de 5 metros de comprimento com a cauda do nosso hipopótamo, que nós conhecemos. 20, 30 centímetros a cauda de um hipopótamo. Portanto, o behemoth não pode ser o hipopótamo. A palavra, esse vocábulo behemoth, não encontra na nossa língua nenhum sinônimo, nenhuma tradução que chegue à altura, porque esse nome é um nome que só é bíblico. Mas o capítulo 41 do livro de Jó fala de outra criatura extremamente poderosa e é marinha. E nós vamos ver que essa criatura, ela possui mais de uma cabeça. Não vamos ler o texto todo, porque são 34 versículos, mas vem falando das características desse bicho, poderoso demais, impossível ao homem capturá-lo, impossível ao homem dominá-lo. E existem outros textos na Bíblia que dão conta da existência dessa criatura. O Salmo 74, versículo 14, por exemplo, o salmista menciona essa criatura como aquela criatura que tem as suas cabeças esmagadas. Qualquer tradução da Bíblia, na nossa língua em português, pluraliza a cabeça do Leviatã. Então, o Leviatã tem mais de uma cabeça. Temos também o profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1, mencionando o Leviatã como a criatura poderosa que será destruída pelo Senhor um dia. E a maioria dos teólogos e comentaristas interpretam essa destruição do Leviatã como o poder de Deus nos fim dos tempos, que destruirá toda a força do mal, todo o poder caótico, toda a malignidade. Eles interpretam como que a morte do Leviatã seria a representação tipológica da destruição de toda a malignidade no fim dos tempos. Mas existem literaturas mais antigas do que a própria Bíblia que mencionam criaturas que têm uma semelhança muito grande com o Leviatã da Bíblia. Textos babilônicos antigos narram a saga de Tiamat, que é uma criatura, uma serpente que tem várias cabeças, que tem características semelhantes às características narradas na Bíblia a respeito do Leviatã e que foi considerada inclusive uma deusa por muito tempo, adorada em estátuas e gravuras ao longo da história da antiguidade, na Babilônia. Mas também existem textos ugaríticos que mencionam um tal de Lodã, que seria também uma serpente marítima, só que teria 7 cabeças, ao passo que a Tiamat da Babilônia teria 5 cabeças. Mas o Salmo 74, verso 14, menciona apenas cabeça no plural, cabeças, que Deus esmaga as cabeças do Leviatã. Então, os textos antigos informam a existência de uma criatura com essas características. Não é um privilégio da Bíblia. Existem outros textos mais antigos do que a própria Bíblia que mencionam a existência de uma criatura que possui as mesmas características do Leviatã. Então, é possível, que não tem como provar exegeticamente, que o Leviatã e o Behemoth são espécies de dinossauros. Porém, as suas características indicam que eles eram animais muito poderosos e muito grandes. A próxima pergunta diz respeito à Arca de Noé e ao dilúvio. Esses animais, dinossauros, algumas espécies terrestres e não marítimas, foram colocadas na arca? A resposta é: pode ser que sim ou não. Poderia ser colocado na arca em 2 condições. Primeiro, as espécies pequenas, porque os dinossauros não são apenas aqueles animais gigantescos, são várias espécies. Segundo a paleontologia, existiram incontáveis espécies de dinossauros de tamanho pequeno, dinossauros que coubessem na mão de um homem, ao passo que também existiam aqueles tamanho de prédios de 10, 20 andares. Então, essas espécies pequenas poderiam perfeitamente terem sido levadas para a arca. E as outras espécies muito grandes poderiam ter sido levadas para a arca enquanto filhotes. Mas isso é tudo especulação, tá? São possibilidades, nenhuma comprovação exegética sobre isso.
E as outras espécies que não entraram na arca ou morreram ou poderiam ter sobrevivido por serem marinhas. Muito bem, pessoal. Esses são meus comentários a respeito dos dinossauros. E essas são as respostas que eu dou para as possíveis perguntas. Mas eu quero pedir a você que faça seu comentário, se você concorda ou se você gostaria de acrescentar alguma coisa ao nosso vídeo, fique à vontade. A verdade é que, tendo existido, foram criaturas de Deus, que Deus criou. E se ainda existem, são criaturas de Deus. Deus criou, assim como criou todo o restante. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.